Bom dia, nós iremos apresentar sobre multipropriedade, que é eu, Tarcísio e o Thales. Nós iremos falar a origem e a evolução, o conceito, as disposições gerais das instituições da multipropriedade, dos direitos e das obrigações do multiproprietário, da transferência da multipropriedade, da administração da multipropriedade, disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínio edilício, e vantagem e desvantagem. Então, a origem da multipropriedade, ela surgiu na Europa, mais precisamente na França e na Suíça, que era com lugares para os turistas, né, para passear. E aí foi daí que surgiu essa demanda. Aí nos Estados Unidos, ela na década de 70, 1970, surgiu como timeshare, acho que esse nome, acho que pronuncia assim, que é uma espécie de aluguel de hotel, para você ficar uma certa temporada. Qual é a diferença delas, de timeshare para multipropriedade? É que a timeshare, você aluga o ambiente, aí lá você fica um determinado tempo. E a multipropriedade, você compra e fica tendo os direitos registrados em cartório e tudo como propriedade sua. Como é que surge isso aí? Devido a ser um pouco alto o valor de casas de praia, esses locais turísticos, aí criou-se a multipropriedade que ajuda a pessoa a ter esse local e ser mais acessível a ele financeiramente. Então, o conceito de multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercido pelo proprietário de forma alternada. Então, isso aí está no artigo 1358C do Código Civil. A pessoa tem um prédio, lá ele divide por apartamento, ou pode ser outro tipo de imóvel também, mas desde que seja dividido em fração. Aí você tem o seu período de ficar lá, mas na frente será explicado direitinho. Tem que ser no mínimo 7 dias por ano, no mínimo, e pode ter até 52 sócios. No artigo 1358, o imóvel é objeto de multipropriedade, a linha 1, é indivisível, não se sujeita à ação de divisão ou extinção do condomínio. Ou seja, ele não pode ser divisível. Você tem um período seu, você vai ter todos os direitos que um proprietário tem, que é de cumprir com as obrigações do condomínio, os deveres que você deve cumprir, do mesmo jeito como se fosse sua propriedade, você sendo o único dono. Aí inclui as instalações e equipamento mobiliário destinado ao seu gosto. Esses ambientes se chamam de resort, ou outro nome que eles podem dar também. Às vezes que tem a parte que eu vou falar mais na frente, que é sobre sucessões. A pessoa tem o período da cota dele e lá o ambiente é mobiliado. Aí tem uma pessoa que cuida, faz a limpeza e tudo, e quando você sai, a limpeza do ambiente. Aí os utensílios, você cuida deles, você usou, você guarda, tem fogão, tem tudo, vasilha. E você usa a parte comum também. Igualmente o condomínio edilício. No artigo 1358 cada fração de tempo é indivisível. Parágrafo 1º. O período correspondente a cada fração de tempo será de no mínimo 7 dias, seguindo intercalado e poderá ser fixo ou determinado ao mesmo período de cada ano. Ou seja, você compra a cota, essa cota pode ser específica. No mínimo tem que ter, às vezes geralmente eles botam menos, mas se ficar só com uma, dá 52, porque é 52 semanas no ano. Aí você pode ser aquele período fixo ou flutuante. Se for fixo, então um exemplo, vai ser em julho do dia 7 ao dia 14. Aí você fica esse período, aí fica sempre reservado para você. Se você não usa, você aluga para alguém. A própria administração faz isso. Flutuante. Aí flutuante é no caso de não ter o período certo de você usar. Faz a pessoal da concessão lá, eles tem dia que é em julho, tem dia que é em maio, aí varia. Aí misto é as duas, pode ser fixa e flutuante. O inciso 3º, parágrafo 2º. Então todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano, podendo haver aquisição de frações maiores que a mínima, com correspondente direito ou uso da propriedade por maioria. A pessoa também pode comprar mais de uma cota, se ele quiser. Então, das instituições de multipropriedade. Então, deve ser feita uma mediação, mediante convenção, mediante convenção. O que é a convenção? A convenção ela é a parte principal que organiza como será a multipropriedade. Então, pode ser instituída por testamento ou contrato. Testamento é quando a pessoa pega de sucessões. Por exemplo, a pessoa deixou uma casa de praia, tem vários filhos, ele pode fazer ela com multipropriedade, para não ter briga entre os filhos, que cada um fica no seu período, aluga ela
aluga para alguém se não quiser, ele pode vender para outro, fica livre para não dar aquelas confusão. E tudo registrado em cartório, tem que ser registrado em cartório. Fez a multipropriedade, teve a convenção, formulou a multipropriedade, você registra sua cota no cartório. Então, o que a convenção deve estabelecer? Ela estabelece os poderes e os deveres da multipropriedade, especialmente a matéria de instalações. Esse aqui é o artigo da Lei 13.000, que é a lei que fundamenta 2018, ela regulamenta a multipropriedade. Esse aí é o artigo 1358G. Então, aí ele vai delegar aqui tudo, os poderes e os deveres dos multiproprietários. Inciso 1. Os poderes deverão ser de multiproprietários, especialmente em matéria de instalações, equipamentos e mobília do imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária, de convenção, limpeza e pagamento. Então, ele tem o mesmo, cada um das cotas, cada um dos cotistas da multipropriedade, eles têm as obrigações dele e os deveres dele com relação ao imóvel. O número máximo de pessoas que pode ocupar simultaneamente o imóvel também tem um limite. A pessoa tem está num resort, aí lá tem um limite certo de pessoas. Às vezes, geralmente 6, 8, não pode, devido à estrutura do prédio. Eles criam uma regra dessa, porque senão perde o controle. Regra de acesso ao administrador do condominal do imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conserva e limpeza. Ou seja, cada cotista ele tem acesso com o pessoal que administra o imóvel. Criação de fundo de reserva para a reposição de manutenção de algum objeto, alguma emergência que surgir. Você paga, tem o condomínio que você paga mensal, e mais desse condomínio uma parte fica de reserva para alguma emergência. Porque dependendo, se for fazer uma obra programada, aí eles fazem a reunião do condomínio e eles falam, não, vamos mudar isso aqui. Aí cada um vai contribuir com o valor X. Essa fundo de reserva é para emergência. Aí estourou um cano, ou o bombeiro achou que precisa fazer uma manutenção na parte de prevenção de incêndio, aí tem que ser urgente, aí ele tem esse fundo de reserva. O regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial total do imóvel, inclusive por efeito de participação de risco ou valor do seguro, indenização por parte do restante. Eles pagam seguro também, aí é tudo rateado entre os multiproprietários. As multas aplicáveis aos multiproprietários nas hipóteses de descumprimento de deveres. Então, isso estão tudo aqui, está falando do que arrecada e fica para o condomínio. Bom, gente, nós vimos aí que a multipropriedade, ela gera um direito real, e esse direito real também garante que ele seja registrado em cartório. Então, com isso, vai nos gerar aí direitos e obrigações do multiproprietário. O multiproprietário ele tem o direito de usar o imóvel durante um certo período de tempo. Então foi citado um exemplo aí que é no mínimo 7 dias, ou seja, uma fração de 52, ele vai ter que usar no mínimo 7 dias. Ele pode fazer também, alugar ou emprestar essa sua fração de tempo que ele tem direito. Ele pode vender, doar, transferir a sua parte, desde que seja informando ao administrador. Mas isso lá também foi definido pelo nosso legislador, uma legislação específica sobre isso. Então não é só chegar e vender aleatoriamente, pode ter uma convenção, uma assembleia, para definir se algum dos multiproprietários tem interesse de comprar ou não, definido em lei. Participar e votar em assembleias. Agora essa participação e votação nas assembleias aqui, o voto dele vai ser proporcional à sua fração, desde que ele tenha as suas obrigações em dia. Então nós temos aí que o multiproprietário também tem as suas obrigações, que é pagar as taxas condominiais, mesmo sem o uso, ou seja, aquela fração de tempo que ele tem lá, se ele não utilizou, ele tem a obrigação de efetuar o pagamento. Respeitar as taxas e o período para desocupar o imóvel. Então ele tem aquele período para ficar no imóvel de 1 a 7 dias ou de 1 a 30 dias. Quando chegar lá no último dia, ele tem a obrigação de desocupar o imóvel no prazo correto. Comunicar problemas ao administrador. Então, qualquer problema que houver no imóvel, ele tem a obrigação de comunicar para o administrador para que seja devidamente corrigido. Não alterar o imóvel ou seus bens. Então, ele tem o direito de uso, mas não de alterar os bens que estão lá dentro ou qualquer estrutura no imóvel sem autorização, porque para isso já tem o administrador. Manter a conservação e o uso adequado. Por que ele tem que fazer isso? Porque quando ele sair naquele último dia, no próximo dia, já vem um outro mutuário. Permitir reparos urgentes. Então, se houver alguma eventualidade, a pessoa que está lá dentro da sua fração de tempo, ele tem que permitir que seja feito esse reparo. Então, tem direitos e deveres, mas também tem penalidades no caso do descumprimento. Então, quais seriam essas penalidades? Seria uma multa, no caso de qualquer cumprimento dos seus deveres, responsabilização exclusiva por custos em caso de dano
ou uso indevido. Então, se ele fez um uso indevido, ele vai ter que custear sozinho os reparos. E a perda do direito é em caso de uso reincidente. Então, se ele fez algum desuso lá e não consertou, ele vai ter, obviamente, uma penalidade. Se ele for reincidente naquilo, ele pode perder o direito temporariamente. Da transferência do imóvel. A transferência do imóvel, como nós falamos lá anteriormente, que ele pode vender, doar ou transferir a sua parte. Então, essa transferência do direito de multipropriedade, ela produz efeitos perante a terceiros, tá? De acordo com a lei civil. E ele não depende da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Então, a lei 1358L, ele diz que ele pode vender a sua parte. Por que ele fala que tem que ser perante a terceiro e dar-se da forma da lei civil? Porque tem que ser devidamente registrado em cartório, a sua venda ou alienação. Aí o direito de preferência, lá no parágrafo 1º, ele vai dizer que o direito de preferência na alienação de fração de tempo, agora salvo alguns estabelecimentos do instrumento de instituição que foi feito lá no condomínio. Se eles fizeram a reunião do condomínio, a assembleia, e eles colocarem que pode ser feito a venda por os multiproprietários, ou até mesmo pelo instituidor do condomínio, essa preferência tem que ser dada para eles. Caso não tenha isso feito em assembleia, não haverá esse direito. Responsabilidade das obrigações. Então, o adquirente ele será solidariamente responsável com a alienação pelas obrigações de que se trata o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 138 desse Código. Caso não obtenha declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento da sua aquisição. Ou seja, se na aquisição ele tem lá uma declaração de inexistência de débito, a pessoa que está vendendo não tem nada a ver. Agora, se não tiver essa declaração de inexistência aqui, a pessoa que está adquirindo e o adquirente e o adquirido, eles vão ser responsáveis solidariamente, tá? Desde que não haja essa declaração de inexistência. Nós temos aí as principais funções. Então, qual seria a principal função? Administração da multipropriedade. Como seria essa administração? A administração do imóvel ele fica a cargo de um administrador. E esse administrador ele vai ser definido em convenção, no instrumento de instituição ou em assembleia. E quais seriam as principais funções? Organizar o uso do imóvel entre os multiproprietários, definir o período de uso, sendo ele flutuante ou misto, cuidar da manutenção, limpeza e conservação, elaboração do orçamento anual com a previsão de receitas e despesas, cobrança das cotas de custeio de responsabilidade dos multiproprietários. E o administrador, ele também pode trocar ou substituir equipamentos imobiliários, devendo verificar a necessidade da troca, buscar orçamentos para avaliação dos multiproprietários, submeter-se à avaliação dos multiproprietários na maioria simples dos condomínios em assembleia. O que seria isso? Está se aproximando agora a Copa do Mundo, tem uma TVzinha lá de 32 polegadas. Aí ele vai verificar essa necessidade, ele vai buscar um orçamento para apresentar para os condôminos lá, e com a sua maioria simples eles definem, vamos tirar a TV de 32, botar uma de 55. Então isso aí seria também uma das funções dele. Reparos programados. Pode-se criar uma fração de tempo específico para reparo de imóveis, desde que sejam essenciais. Essa fração de tempo ela pode ser instituída ou dividida entre os multiproprietários. Então, se eles verificarem que tem que fazer um determinado reparo, uma pintura, por exemplo, essa pintura ela pode ser dividida de acordo com as frações. Vamos tirar um dia de cada um dos multiproprietários. Chegar lá no final ele vai fazer esse reparo necessário. Reparos emergenciais. Isso também seria uma situação bem interessante, porque se aparecer um reparo emergencial, ele tem que ser feito. E depois pode ser diluído com os outros multiproprietários esse período que foi feito. Em caso de urgência, os reparos podem ser durante o período ou no uso de qualquer multiproprietário. Bom dia, pessoal. Sou o Thales e vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho com os dois tópicos finais. O primeiro é sobre as disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínio edilício. E depois a gente trouxe ali algumas considerações que nós fizemos sobre as vantagens e desvantagens, né, desse regime de multipropriedade. A lei, ela admite que o condomínio edilício ele adote o regime de multipropriedade, né? Pode ser integral ou pode ser parcial, né? Então a gente pode ter um condomínio edilício com algumas unidades que adotem o regime de multipropriedade, né? Para isso ela deve ser deliberada pela maioria absoluta dos condôminos, de acordo com o artigo 1358. Esse regime ele vai precisar de um administrador profissional. Então, nesses casos em que o regime de multipropriedade for adotado pelo condomínio edilício, o administrador ele vai ser um gestor tanto
das unidades que estão sob o regime de multipropriedade quanto as que não estão. Ele vai ter um tempo de contrato que vai ser definido livremente e ele basicamente vai atuar na gestão, né? Vai centralizar as decisões e vai gerir, né, o condomínio. Aqui nós temos as regras que a convenção deve ter, né? A convenção basicamente ela vai adotar regras gerais, né? E aqui nós estamos falando do artigo 1358-P. E aí tem vários incisos, né? O primeiro diz que o que a convenção deve ter. Ela deve identificar as unidades que vão estar sujeitas ao regime da multipropriedade, também indicar a duração da fração de tempo de cada unidade autônoma sujeita ao regime da multipropriedade, a forma de rateio, né, entre os multiproprietários, a especificação das despesas ordinárias, cujo custeio é obrigatório, e os órgãos de administração da multipropriedade. Aqui, inciso 6º, a indicação, se for o caso de que o empreendimento conta com o sistema de administração de intercâmbio, a competência para a imposição de sanções, o quórum exigido para a deliberação de adjudicação de fração de tempo, em hipótese de inadimplemento, né? E o quórum exigido para a deliberação de alienação pelo condomínio edilício, da fração de tempo adjudicada. Essas são regras gerais, né? Que com isso eles buscam ali manter uma certa unidade, né, no regramento. E aqui tem um regimento interno, que tem as regras mais específicas, né, que aí você tem ali as obrigações, né, os direitos e as obrigações, tanto dos condôminos quanto do próprio multiproprietário. Aliás, dos condôminos e do administrador. Os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício, né, que é o artigo 1º, o inciso 1º. O inciso 2º diz que os direitos e as obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel para o cumprimento do dever de manutenção, isso deve estar previsto, tá? Tudo isso aqui deve estar previsto no regimento interno. As condições para as regras de uso de áreas comuns, os procedimentos a serem observados para o uso dos imóveis, o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel, as regras de convivência, a forma de contribuição e destinação de gestão de fundo, a possibilidade de realização de assembleias, os mecanismos de participação e representação dos titulares, o funcionamento do sistema reserva e a descrição dos serviços adicionais. Isso aqui são regras bastante específicas que devem estar presentes no regimento interno, que pode inclusive ser formulado por ocasião da convenção. Aqui também tem as penalidades, no caso de inadimplemento multiproprietário, né, que ele pode perder temporariamente o direito de uso do imóvel até quitar totalmente sua dívida. Então, se ele quitou, depois ele vai reaver todos os seus direitos como multiproprietário. Né. Sua fração de tempo, em caso de inadimplemento, passa a ser administrada pela empresa de locação, que pode ser utilizada para gerar renda, e a administradora, em caso de inadimplemento do multiproprietário, ela vai ficar autorizada a usar o valor dos aluguéis para pagar as dívidas condominiais, né? Somente após a quitação integral dos débitos e eventual saldo positivo, se houver, ele vai ser repassado de novo para o multiproprietário. Aqui, em caso de renúncia, né, do multiproprietário e a restrição à instituição da multipropriedade. O multiproprietário só pode renunciar ao direito de ser multiproprietário se não houver dívidas, tá? Ele deve estar em dia com as taxas condominiais, tributos e demais encargos. E sobre a restrição à instituição da multipropriedade, ela pode ser proibida ou limitada pelas regras do condomínio. E só pode ser alterado pela maioria absoluta dos condôminos. Aqui é a parte final, né, que a gente trouxe. Nós fizemos algumas considerações, mas é claro que a gente teria várias outras também para fazer, sobre as vantagens e desvantagens da multipropriedade, né? Então nós temos lá a vantagem, ela é focada no lazer e no usuário, né? Possibilidade de usufruir de imóveis de alto padrão, pagando apenas uma fração do valor, né? Rateio de despesas e solidez jurídica, né? E também a mobilidade turística, né? Ela pode, como o colega falou, pode ser flexibilizado o período de tempo que você vai usufruir do local. E aí também tem as desvantagens, né, e os riscos, né? Pode ocorrer de haver dificuldade em revender a cota no mercado secundário,
Também tem os custos fixos obrigatórios, como o colega Tarcísio falou, mesmo que você não use, você vai continuar pagando ali as suas taxas, né? Mesmo que não utilizem. Tem a dificuldade de garantir as datas de alta temporada, né? Obviamente sempre tem uma disputa ali nos meses aí de férias, enfim. E também pode haver o risco, né, dos problemas da incorporadora, de houver atraso na entrega das obras, né, ou mais gestão do empreendimento. Essas são algumas desvantagens que a gente trouxe, e vantagens também, e é isso. Obrigado.